Nasci com um dom único. Meu sangue é um antídoto natural, capaz de neutralizar qualquer veneno. Nasci com um dom único. Meu sangue é um antídoto natural, capaz de neutralizar qualquer veneno. Damien Blackwood, o distante herdeiro de uma poderosa família, foi mordido por uma serpente venenosa e estava à beira da morte. Nesse momento crítico, deixei que usassem uma pequena amostra do meu sangue para salvá-lo. Só mais tarde soube que quem salvasse a vida de Damien Blackwood asseguraria seu lugar como a futura senhora Blackwood. Mas a primeira coisa que Damien fez ao herdar o império familiar foi me drenar completamente. Depois ordenou que me eliminassem e meu corpo desapareceu sem deixar rastro. Nem sequer permitiram um enterro digno. Claramente, Vilo foi quem trouxe o antídoto. Se ao menos tivesse esperado 5 minutos mais, poderia ter se casado abertamente com ele. Mas você teve que se intrometer, arrancando dela seu lugar legítimo como senhora Blackwood, levando-a ao suicídio desesperado. Diz que seu sangue pode curar todos os venenos. Gostaria de ver quantos antídotos pode produzir seu sangue agora. Me drenaram completamente e abandonaram meu corpo em um lugar onde ninguém pudesse encontrá-lo. Meus pais, arruinados pelos Blackwood, não suportaram a pressão e faleceram pouco depois, consumidos pelo desespero. Quando voltei a abrir os olhos, estava novamente no dia em que Damien Blackwood foi envenenado. A senhora Blackwood me olhava com olhos cheios de esperança. Ouvi que você tem uma constituição medicinal única. Estaria disposta a salvar a vida do meu filho? Balancei a cabeça rapidamente. Tudo o que dizem lá fora são apenas rumores. Além disso, usar sangue como medicina. Quão anti-higiênico é isso? Não se preocupe, senhora Blackwood. Ouvi que a senhorita Vilo Reis vem a caminho com um antídoto especial. O jovem mestre Blackwood certamente sairá dessa. Uma leve sensação de expectativa se agitou dentro de mim. Sem mim para curá-lo do veneno, Damien Blackwood não só perderia sua oportunidade de herdar o negócio familiar, teria sorte se durasse um mês mais. A senhora Blackwood nem havia tido tempo de ocultar sua decepção quando, de repente, um grito lancinante ecoou no corredor. Todos guardaram silêncio imediatamente, sem se atreverem a emitir um único som. Ouviram-se passos apressados, aproximando-se de fora. Vários guarda-costas trabalhavam juntos para carregar Damien Blackwood. Tinha os olhos fechados com força, metade do braço de uma horrível cor púrpura enegrecida. Era uma cena espantosa. O grande salão explodiu em caos. Muitos gritaram recuando com medo. O rosto do Sr. Blackwood era uma tempestade escura, verdadeiramente aterrorizante. De que servem vocês, guarda-costas inúteis? Disse-lhes que o protegessem de perto. Como permitiram que o jovem mestre fosse mordido por uma serpente venenosa? Os guarda-costas baixaram a cabeça, o suor escorrendo pelas têmporas. Mas nenhum se atreveu a responder. Justo então, empurraram Vilo Reis para a frente. Não foi culpa deles. Damien sempre dizia que não gostava que tantas pessoas o seguissem. Um médico se apressou, examinando rapidamente a ferida de Damien Blackwood. O corpo de Damien de repente tremeu violentamente e lentamente abriu os olhos. É Vilo. Arriscou sua vida para me trazer o antídoto. Se não fosse por ela, provavelmente já estaria morto. O médico a seu lado acrescentou em voz baixa. De fato, não fosse pela eficácia única do antídoto da senhorita Reis, as consequências teriam sido impensáveis. Ao ouvir as palavras do médico, a expressão do Sr. Blackwood finalmente se suavizou um pouco. Seu olhar pousou em Vilo. Salvou a vida de Damien. É uma grande benfeitora para a família Blackwood. Diga-me, o que deseja? Enquanto estiver ao meu alcance, não lhe negarei. Os olhos de Vilo brilharam com uma luz tênue. Lançou um olhar furtivo para Damien. Seus lábios se moveram, mas não conseguiu pronunciar palavra alguma. A expressão de Damien era séria. De repente, estendeu a mão e tomou a dela. Pai, Vilo é tímida demais para falar. Eu falarei por ela. Sua voz foi mais firme que nunca. Vou me casar com Vilo. Não me importa o que digam lá fora. Ela salvou minha vida, e quero passar a minha devolvendo o favor. A atmosfera no salão congelou de uma vez. Todos ficaram boquiabertos. Vilo não era mais que a filha da governanta dos Blackwood, embora ela e Damien tivessem crescido juntos. Sua origem simplesmente não era respeitável o suficiente. A família Blackwood nunca a havia considerado como futura nora. O Sr. Blackwood franziu a testa. Uma clara expressão de desgosto cruzou seu rosto. A senhora Blackwood falou de repente. Sua voz gelada. Quer se casar com a filha de uma criada? Quer que todos riam da família Blackwood? Você é o futuro herdeiro do Império Blackwood. Realmente não tem consciência do que está em jogo? Damien virou a cabeça para olhar Vilo, que estava a seu lado. Tomou uma decisão e falou lentamente. Entendo as responsabilidades de um herdeiro dos Blackwood, mas acredito que dirigir esta corporação requer capacidade e habilidade, não depender da influência do cônjuge. O posto que quero lutarei por mim mesmo. Não dependerei de mais ninguém. Com essa declaração, a sala ficou brevemente em silêncio. O rosto do Sr. Blackwood se tornou de um tom verde perigoso, uma veia pulsando em sua têmpora. Baixei a cabeça, esfregando os dedos, um leve sorriso em meus lábios.
Damien Blackwood, esse homem, era verdadeiramente arrogante e impiedoso até a medula. Que pena! Havia esquecido que seu pai só conseguiu superar a crise da empresa naquela época porque a família Stewart lhe estendeu uma mão. Naquele momento, o Sr. Blackwood havia feito um pacto verbal com meu pai, prometendo-me em casamento para Damien. Muito bem, muito bem. O Sr. Blackwood estava completamente furioso, batendo na mesa com força. Já que você é tão capaz, então concederei seu desejo. Veremos quanto você consegue resistir. Dito isso, saiu enfurecido, e a Sra. Blackwood se levantou rapidamente para segui-lo. Damien estendeu seu braço longo, atraindo Vilo para seu abraço, e lhe prometeu solenemente: não se preocupe, o posto de Sra. Blackwood sempre será seu. Ninguém poderá arrebatá-lo. Vendo o casal meloso, estava prestes a ir embora, mas a voz grave de Damien me deteve. Espere. Recusou a ajuda de Vilo, cambaleou um momento e depois me seguiu. Inclinou-se perto do meu ouvido, falando em um tom que só nós podíamos ouvir. Stella Stewart, você também voltou? Com suas memórias? Bem, você é inteligente o suficiente para saber qual é seu lugar desta vez e não se meteu no caminho de Vilo. Na vida passada, se não tivesse se intrometido e me feito perder Vilo, não teria sido tão impiedoso com você. Nesta vida, enquanto permanecer calada e em seu lugar, posso perdoar você e a família Stewart. Se quiser permanecer perto, deixe claro, nunca terá nenhum título oficial de minha parte. Levantei sutilmente uma sobrancelha fingindo confusão. Do que está falando, Sr. Blackwood? Pode ser que a família Stewart não seja de linhagem antiga, mas temos nosso orgulho. Não brincamos de ser amantes. Levantei o olhar, encontrando seus olhos diretamente. Não queria que soubesse demais, nem que a sede de vingança da vida passada trouxesse desastre para minha família novamente. Baixei a vista, notando seu braço ainda enegrecido, e sorri por dentro. Acreditava que algumas palavras doces poderiam apagar o preço de sua traição na vida passada? Damien Blackwood realmente me subestimou. Quando o veneno em sua mão direita se reativasse, nem sua vida estaria salva. Ignorei-o. Bofei e afastei sua mão sem piedade. Você comeu algo estranho, Damien, porque claramente está fora de si, dizendo bobagens. Com isso o contornei e saí rapidamente. Inesperadamente Damien, ao tentar me deter, perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Vilo gritou aterrorizada. Damien! Ajeitei o punho da camisa sem me incomodar em olhar para trás. O céu me havia concedido uma nova vida. Jamais permitiria que alguém voltasse a ferir a mim ou a minha família. Na manhã seguinte, ouvi os gritos frenéticos do pessoal embaixo, dizendo que alguém havia invadido. Vilo, com os olhos vermelhos, invadiu o quarto, apontando para mim e gritando: Stella Stewart, você é uma herdeira de família proeminente. Não lhe falta nada. Então, por que insiste em brigar comigo por Damien? Não sabe que ele devia ser meu? Sentei-me imediatamente com o cabelo ainda desarrumado. Está enganada? Quando briguei com você por algo? Vilo mordeu o lábio inferior, as lágrimas prestes a brotar novamente, sua voz cheia de ressentimento. Então, do que vocês dois estavam falando ontem? Depois que Damien desmaiou, não parava de chamar seu nome. Levantei uma sobrancelha, meu tom tão suave que era quase uma risada. Ele não te disse? Agora está me implorando para me casar com ele. O rosto de Vilo empalideceu imediatamente. Mordeu o lábio, sua voz ficou aguda de repente. Isso não pode ser. Deve ter usado algum truque barato, maldita vadia. Estava prestes a explicar quando de repente gritou e se atirou contra mim, sua palma apontando para meu rosto. No segundo seguinte, aquela bola de pelos branca e redonda no canto saiu disparada como um raio. Mordeu com ferocidade seu pulso. Vilo gritou, recuou vários passos e caiu no chão. Instintivamente estendi a mão, querendo ajudá-la a se levantar, mas a porta principal foi chutada com um forte estrondo. Damien Blackwood estava na soleira, seu rosto gelado. Stella Stewart, como se atreve a incitar esta besta a machucar Vilo? Os olhos escuros de Damien pousaram sobre Sobal, e finalmente em mim, seus lábios formando uma linha fina e fria. Disse que qualquer um que machuque Vilo merece morrer. Por que estão todos aí parados? Suas próximas palavras, pronunciadas com intensidade ameaçante, destruíram todas as minhas ilusões. Tirem este animal da minha vista. Não merece estar nesta casa. Os dois guarda-costas na porta reagiram imediatamente, saltando e agarrando Sobal pelo pescoço. Os olhos de Sobal estavam cheios de terror e raiva. Suas patas dianteiras lutavam desesperadamente, mas não conseguia se libertar dos braços grossos dos homens. Meu coração subiu à garganta e gritei: parem! Mas um guarda-costas me segurou com força, incapaz de me mover. Sr. Blackwood, foi a senhorita Reis quem veio insultar minha jovem senhora. Sobal só a mordeu para defendê-la. Interveio uma das criadas. Mentira. Vilo segurava a mão, a voz sufocada em lágrimas. Ela criou deliberadamente um cão raivoso para me machucar. Damien me lançou um olhar frio. Depois se abaixou para ajudar Vilo. Livrem-se deste cão raivoso. Agora. Levantaram Sobal no ar. Seu pescoço se contorceu visivelmente.
Meu coração virou gelo. Não pensei duas vezes. Só queria arrancar Sobal daquelas mãos cruéis. Damien Blackwood, Sobal só estava me protegendo. Foi Willow quem provocou primeiro. Foi ela quem me atacou. Mas ele nem sequer me olhou. E atirou Sobal para o lado como se nada fosse. O pequeno corpo do meu companheiro ficou imóvel e meu grito sufocado encheu o quarto. Ajoelhei-me ali, atonita. Imagens dolorosas piscando em minha mente. Na vida passada, Damien não foi diferente. Para me castigar, permitiu que Sobal fosse levado embora e nunca mais voltou. Em uma mesa fria e estéril. Mordi forte o lábio inferior, engolindo o choro. Damien Blackwood nem sequer consegue tolerar o cão que criei desde que era criança? Cerrei os punhos. A voz rouca. Mas Damien foi tajante. Stella Stewart. Já fui misericordioso ao perdoar sua vida. Não tente a sorte. Meu coração sempre pertenceu apenas a Willow. Se voltar a causar problemas para Willow, me certificarei de que desapareça de nossas vidas para sempre. Damien envolveu Willow com o braço e partiu sem olhar para trás. Baixei a cabeça, minhas unhas cravando nas palmas. Willow olhou para trás e me lançou um olhar de desprezo e triunfo. Damien provavelmente não sabia que não só havia matado Sobal, também havia selado seu destino sem saber. Esqueça de herdar o negócio familiar. Teria sorte se a morte lhe concedesse outro mês. O pequeno corpo de Sobal jazia imóvel entre meus braços. Tremia enquanto o segurava, procurando um canto do jardim onde pudesse me despedir dele em paz. Desde pequena, só Sobal havia estado sempre ao meu lado. Mesmo na vida passada torturado até a morte, nunca soltou minha mão. As lágrimas corriam pelo meu rosto, respingando na terra. Naquele momento, a dor era tão intensa que até respirar doía. Precisa de ajuda? Levantei a vista e encontrei os olhos escuros e gentis de Julian Vance. No banquete de ontem, além de Damien ser mordido pela serpente, Julian também foi envenenado. Em minha vida passada, meu coração estava completamente focado em Damien. Permiti que tomassem uma pequena amostra do meu sangue para salvá-lo, o que fez com que Julian não recebesse tratamento a tempo e morresse pelo veneno. Mas ontem fiz com que alguém lhe entregasse com antecedência o antídoto especial feito com meu sangue. Tomou-o imediatamente depois de ser mordido. Por isso sobreviveu. Limpei as lágrimas do rosto. Falei com total seriedade. Julian Vance, te interessa um acordo? Eu te ajudo a destruir a Blackwood Inc. E você se casa comigo. Assim que saíram as palavras, os olhos de Julian se iluminaram com surpresa. Um sorriso se desenhou em seus lábios, como se finalmente tivesse conseguido o que tanto esperava. De acordo. Acordo feito. E não se atreva a quebrá-lo. A terra ainda estava úmida quando deixei a pá de lado. As mãos me tremiam, não de cansaço, mas de raiva contida. Sobal jazia em silêncio sob aquele pequeno monte no Jardim dos Fundos, envolvido na mesma manta com a qual dormia aos meus pés desde criança. Não pude evitar me ajoelhar mais uma vez, deslizando os dedos pela terra. Sinto muito. Sussurrei. Desta vez não vou te falhar. Precisa de ajuda? Me virei bruscamente. Julian Vance estava ali, apoiado contra um dos pilares da estufa. Vestia uma camisa branca com as mangas arregaçadas até os cotovelos e calças escuras impecáveis, como se acabasse de sair de uma reunião e tivesse decidido caminhar entre os mortos. Seu rosto angular, emoldurado por cabelo escuro que caía desordenadamente sobre a testa, tinha aquele ar melancólico que nunca soube se era natural ou ensaiado. Não tinha barba. Seu olhar, no entanto, era honesto. Quanto você ouviu? Perguntei, limpando o rosto com a manga. O suficiente? Respondeu sem rodeios. Vi como você o segurou. E vi como Damien não moveu um dedo. Levantei-me, sacudindo a terra dos joelhos. E vem me dar os pêsames? Venho te oferecer um acordo, disse ele, aproximando-se. A proposta já estava no ar. Na vida passada, Julian havia morrido por minha culpa. Desta vez, eu o havia salvado. Sem que soubesse por quê. Não lhe devia, mas fiz. Talvez porque ele nunca me traiu. E isso, no meu mundo, já era suficiente. Eu te ajudo a destruir os Blackwood, disse. E você se casa comigo. Ele levantou uma sobrancelha, surpreso pela minha frieza. Mas não recuou. E você realmente quer se casar comigo, ou só busca uma aliança conveniente? Olhei-o diretamente nos olhos. Não me interessa o amor. Quero poder, influência, proteção. E você é o único que pode me dar isso sem me pedir para me ajoelhar. Houve um silêncio carregado de intenção. Julian deu um passo mais perto. Então façamos isso oficial. Pensei que ia me dar a mão. Mas me surpreendeu ao tomar meu rosto com ambas as mãos e pressionar seus lábios contra os meus. Não foi um beijo passional nem romântico. Foi uma marca. Um símbolo. Um selo. Ao se separar, disse. Pronto. Que os mortos sejam testemunhas. Um arrepio percorreu minhas costas. A lua brilhava pálida sobre nós, como se também estivesse de luto. Sabe no que está se metendo, Julian? Não completamente, respondeu. Mas algo me diz que com você à frente, é mais provável que ganhemos. Caminhamos juntos de volta à casa. Não havia necessidade de palavras.
Entre nós havia se formado um pacto silencioso. Não de amor, ainda não, mas de propósito. Antes de entrar, parei. Quero que comece com o seguinte. Disse a ele. Preciso de acesso aos registros financeiros da Blackwood Inc. dos últimos 5 anos. Há dinheiro que não bate. E acredito que minha família foi parte do encobrimento. Julian assentiu. Considere feito. Tenho amigos no conselho. Observei-o por mais um momento. Sob a luz exterior tênue, seu rosto parecia mais jovem, embora devesse ter perto de 30 anos. Sua seriedade era uma armadura, igual à minha. Quando fui dormir naquela noite não sonhei com Sobal. Sonhei com fogo. E com a queda de um império. Na manhã seguinte, o rumor do suposto noivado entre Julian Vance e eu já havia percorrido os corredores da mansão como uma infecção silenciosa. Os olhares eram diferentes. Alguns com respeito, outros com inveja, e uns poucos com medo. Mas todos finalmente me viam. Não passou muito antes dela aparecer. Vi-lo Reis rompeu no salão como um relâmpago disfarçado de donzela. Seu vestido creme flutuava atrás dela como se caminhasse sobre nuvens. Cabelo loiro dourado preso em uma trança. Impecável. Pele pálida sem mácula. Olhos azul pálido que diante dos outros, pareciam de gelo. Mas para mim, eram chamas. Estela, disse com um sorriso doce e venenoso. Queria te parabenizar pelo seu noivado. Que notícia tão inesperada. Obrigada, vi-lo, respondi com a mesma amabilidade educada. Tudo foi muito espontâneo. As coisas verdadeiramente importantes não precisam de anúncios grandiosos, não acha? Por um segundo, seu sorriso vacilou. Depois voltou com mais força. Oh, claro. Mas me pergunto, como Damien deve ter recebido isso? Inclinei a cabeça. E por que isso deveria me importar? A máscara de cortesia que usava quase se quebrou. Mas se conteve. Não aqui. Não na frente das criadas. Ainda não. Mais tarde, a encontrei na estufa. Sozinha. De costas. Falando ao telefone. Você não pode contar nada para Damien. Se descobrir que usei a conta do hospital particular para cobrir os pagamentos do meu tratamento, estou perdida. Não me importa o que Stella diga. Faça desaparecer. Prendi a respiração. Não sabia com quem estava falando, mas essas palavras eram suficientes. Fui embora sem fazer ruído. O importante não era confrontá-la. Era observar. Dias depois, durante um jantar formal, vi-lo fez sua jogada. Julian, me permite um momento? Disse docemente enquanto se aproximava com uma taça de vinho na mão. Claro, respondeu ele com sua típica calma reservada. Ela o levou à varanda. Aproximei-me o suficiente para ouvir sem ser vista. O que se seguiu foi teatro puro. Julian, me preocupo com Stella. Está obcecada com Damien. Sempre esteve. Não quero que você sofra por uma mulher que ainda vive no passado. Julian não respondeu imediatamente. Depois disse com uma voz tão suave que doía, está preocupada comigo ou com você? Silêncio. Deveria se preocupar com você, vi-lo, acrescentou ele. Há algo em Stella que não tem nada a ver com Damien. Algo que assusta. E eu gosto disso. Vi-lo se afastou com os lábios tensos, sem responder. No dia seguinte, sua raiva se desatou. Me interceptou no corredor, sem testemunhas. Sua voz era baixa, carregada de veneno. Acha que ganhou, Stella? Com um noivado improvisado e uma cara de mártir? Não me interessa ganhar, vi-lo, disse. Só não pretendo perder desta vez. Ela cuspiu aos meus pés e foi embora. Não gritei. Não reagi. Não lhe dei poder. Abaixei-me. Tirei um lenço. Limpei cuidadosamente o chão. E sorri. A mudança havia começado. O gelo estava rachado. Voltei à antiga sede da família Stewart pela primeira vez desde a queda. O portão de ferro enferrujado rangeu como se reconhecesse minha presença, como se os ecos do passado me dessem as boas-vindas com reprovação. O jardim estava coberto de ervas daninhas. As flores que minha mãe cuidava com devoção haviam murchado anos atrás. A fonte central, seca, estava cheia de folhas e silêncio. Parei diante da porta principal, sentindo o peso de cada passo que me havia levado até ali. O ar tinha aquele aroma espesso de casas abandonadas. Poeira, madeira úmida, memória sem ar. Empurrei a porta. Não rangeu. Não foi necessário. Já sabia o que viria. O interior estava coberto por lençóis brancos como fantasmas. Caminhei entre eles como se me movesse entre túmulos. Tudo continuava onde lembrava, mas menor, mais triste. Meus dedos tocaram a moldura do retrato de meu pai, pendurado torto na parede. Seu rosto era sereno, mas seus olhos ainda me olhavam com uma pergunta sem resposta. Estou aqui, disse-lhe em voz baixa. Desta vez não vou te falhar. Subi ao escritório. Ali as janelas estavam seladas, mas a luz do entardecer se infiltrava entre as cortinas rasgadas. A escrivaninha ainda tinha poeira, mas as fechaduras estavam intactas. Ajoelhei-me diante do painel lateral, onde lembrava que papai costumava guardar documentos confidenciais. Forcei o compartimento com um grampo. Não demorou para ceder. Dentro, encontrei uma caixa de madeira cuidadosamente selada. Abri-a com mãos trêmulas. Continha cartas, extratos financeiros e algo mais.
uma pasta com o selo oficial da Blackwood Inc., e dentro um contrato verbal assinado por testemunhas que nunca soube que existiram. Meu pai havia oferecido uma injeção milionária de fundos durante uma crise da empresa Blackwood, em troca do noivado oficial entre Damien e eu. Senti que me faltava o ar. Também havia uma carta, escrita à mão com a caligrafia trêmula de meu pai. Estela, se está lendo isto, significa que os Blackwood nos falharam. Fiz tudo por você, porque sabia que nunca a aceitariam como igual, e eu queria que fosse mais que um ornamento no mundo deles. Você era nossa herdeira, não deles. Não esqueça quem você é. As lágrimas nublaram minha vista. Não chorava de tristeza. Era algo mais profundo. Uma raiva tranquila. Orgulhosa. Firme. Desci ao salão principal e me sentei no velho sofá, lendo linha por linha os extratos financeiros. Os números não batiam. Havia transferências, movimentos turbulentos entre contas, pagamentos ocultos que desapareciam logo após o acordo com meu pai. Tinha tudo o que precisava. Provas. Motivo. História. Saí da casa com a pasta debaixo do braço. O coração batendo como tambor de guerra. Do lado de fora, Julian me esperava junto ao seu carro preto. Encontrou? Perguntou. Assenti. Estendi-lhe a pasta sem palavras. Abriu-a, folheou algumas páginas e levantou a vista. Isto pode afundá-los. Eu sei, respondi. Mas não quero só afundá-los. Quero que todos vejam como caem. Ele me olhou com algo mais que admiração. Havia respeito. Talvez até temor. Então comecemos, disse e abriu a porta para mim. Entrei sem olhar para trás. Porque o passado não era um lugar para retornar. Era uma arma. Odiava os eventos sociais, mas naquela noite precisava ser vista. O salão da Fundação Blackwood estava vestido de gala, lâmpadas de cristal, mesas decoradas com lírios brancos e candelabros de ouro. O eco de conversas refinadas flutuava como um perfume no ar, junto ao som suave de uma orquestra ao vivo. Todos os rostos mais influentes da cidade estavam ali. E eu também. Com um vestido corvinho profundo que abraçava minha figura como uma declaração de guerra. O decote era elegante. O corte preciso. Não era vulgar. Era poder. Estão todos te olhando, sussurrou Julian junto a mim, com sua taça de champanhe quase intacta. Que olhem, respondi sem desviar o olhar de Vilo, que sorria entre uma multidão como se não tivesse traído meio mundo em uma só tarde. Julian, impecável com o smoking preto e o cabelo penteado para trás, parecia saído de uma fotografia antiga. Alto, porte sóbrio, rosto angular e olhar pensativo. Naquela noite, ele não era só meu acompanhante. Era meu escudo. Está pronta? Perguntou. Mais que nunca. Quando o mestre de cerimônias anunciou o início da primeira dança, a sala se dividiu em pares. A tradição exigia que os anfitriões dessem o primeiro passo. Vilo avançou do braço de Damien radiante, adornada com diamantes emprestados. Mas antes que pudessem chegar ao centro, Julian levantou a voz. Com licença. Se importam se eu interromper a tradição? Todas as cabeças giraram. Julian estendeu a mão para mim. Me concede esta peça, minha prometida? Um murmúrio percorreu o salão. Alguns riram. Outros cochicharam com rapidez venenosa. Vilo congelou. Damien franziu a testa. Eu, por minha parte, coloquei minha mão na de Julian com a mesma graça com que se impunha uma adaga. A música começou. Ele me guiou com uma segurança elegante, sem exibicionismo. Nossos movimentos eram precisos, suaves, quase hipnóticos. Parecia que havíamos ensaiado toda a vida. Estão furiosos, disse, sem olhar seu rosto. E você está linda, respondeu ele. Não soube o que me surpreendeu mais, o comentário ou o tom honesto com que o disse. Quando a música cessou, houve um aplauso desconfortável. Vilo mal conseguia manter a compostura. Aproximei-me dela com um sorriso doce. Perdoe, te incomodou que Julia mudasse a tradição? Não foi minha intenção ofuscá-la. Você e Damien fazem um casal tão particular. Vilo apertou sua taça com tanta força que pensei que a quebraria. Seu sorriso tremeu. Suponho que nestes tempos qualquer um pode fingir ser importante com a pessoa certa ao lado. Claro, assenti. Mas o importante é não fingir ser decente, não é verdade? Me virei, antes que pudesse responder. Não precisava ganhar todas as batalhas, só as que doessem mais. Mais tarde, ao sair ao jardim para respirar, Julian se aproximou. Acendeu um cigarro, embora não fumasse. Apenas o segurou entre os dedos. Você é mais perigosa do que eu pensava. Isso é um aviso ou uma promessa? Ele sorriu mais com os olhos que com os lábios. Talvez ambos. Obrigada por esta noite, acrescentei, sincera. Fiz isso por nós, respondeu. Mas se for honesto, também fiz por mim. Nossos olhos se encontraram por um momento mais longo que o necessário. Não disse nada, mas pela primeira vez, não me senti sozinha em uma batalha. Meu pai costumava me dizer que as pessoas mais perigosas eram as que sempre sorriam. E Vilo Reis jamais parava de sorrir. 2 dias depois do baile, enquanto a mídia debatia sobre o suposto noivado entre Julian e eu, algo começou a se mover nas sombras. Primeiro foi uma notificação discreta. Documento confidencial extraviado dos arquivos históricos da Blackwood Inc.
Depois, um e-mail anônimo que chegou ao escritório de Julian com um aviso claro. Há alguém vasculhando os erros do passado. Cuidado com o lixo que desenterram. Não precisava ser adivinha para saber quem estava por trás. Estão tentando fazer desaparecer os documentos que você encontrou, disse Julian, ao revisar seu laptop com a testa franzida. Mas não conseguirão. Tenho cópias. Múltiplas. Estão criptografadas e distribuídas. Se tentarem algo mais, o mundo vai desabar sobre eles. E se já pegaram algo que não sabemos? Julian me olhou. O que está pensando? Que Willow não ficou quieta depois do baile. E eu estava certa. Naquela mesma tarde, revisando meus pertences, notei que faltava um dos envelopes. Não o original, claro, mas um dos duplicados que levava na bolsa desde que saímos da antiga sede Stewart. Respirei fundo. Não gritei. Não me alterei. Apenas sorri. No dia seguinte, me apresentei na sala de reuniões da Blackvold Inc. Vestida com um conjunto cinza pérola e saltos que ressoavam como metrônomos. Willow estava ali, sentada à esquerda de Damien, fingindo ler um relatório. Que coincidência te ver aqui, Stella, disse ela sem levantar a vista. Não pensei que este tipo de reunião te interessasse. Aprendi a me interessar pelo que antes me negavam, respondi-lhe com suavidade. A reunião começou. Relatórios, balanços, projeções. Tudo parecia normal. Até que se anunciou uma doação inesperada para uma fundação sem nome, com fundos que misteriosamente coincidiam com uma conta registrada pela família Stewart no passado. Posso perguntar a origem desses fundos? Interrompi o contador. Willow se tensou. É confidencial? Respondeu Damien diretamente. Interessante, repliquei. Porque parecem coincidir com uma soma que desapareceu do patrimônio Stewart antes da fusão encoberta. Um murmúrio percorreu a sala. Willow me olhou com raiva mal disfarçada. Se me permitem, acrescentei, trouxe cópias dos arquivos relacionados. Já foram verificados pela minha equipe jurídica. Entreguei as pastas lentamente saboreando cada olhar confuso. Willow apertou os lábios. Damien não entendia nada. Claro que não. Para ele, tudo era mérito. Nunca consequências. Naquela noite, enquanto caminhava sozinha pela estufa, senti a presença atrás de mim. Por que faz isso? A voz de Willow era baixa, quase humana. Porque vocês fizeram primeiro, disse sem me virar. Você vai destruir Damien com isso. Ele já estava em ruínas, só não sabia. Silêncio. Você não vai ganhar, Stella. Não preciso ganhar, respondi. Me basta vê-los cair. Fui embora, deixando seu reflexo no vidro, com aquele sorriso vazio que finalmente começava a rachar. O edifício central da Blackvold Inc. Era uma fortaleza de vidro e concreto. Tudo nele gritava prestígio, poder, invulnerabilidade. Mas eu sabia que até o aço pode enferrujar por dentro. Naquele dia, Damien não chegou a tempo na junta diretiva. Coisa rara. Não respondia mensagens. Willow, em seu lugar, apareceu com um sorriso esticado e uma pasta debaixo do braço. O jovem mestre está indisposto, informou. Mas me pediu para representá-lo. Ninguém questionou nada. Os executivos a olhavam como se já fosse parte oficial da linhagem. Não sabiam, claro, o que eu sabia. Damien estava piorando. O veneno que uma vez neutralizei com meu sangue devia estar se reativando. Lentamente. Irreversivelmente. Mal terminou a reunião, peguei Julian pelo braço em silêncio e o levei ao corredor. Preciso que você verifique se Damien consultou médicos em segredo, disse-lhe. E se algum foi pressionado para ocultar resultados. Pressionado por quem? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Por ela. Julian assentiu, já tirando o celular. Sua eficiência não precisava de explicações. Eu, por outro lado, fui diretamente ao consultório particular que a Blackvold mantinha no andar inferior. Não foi difícil acessar. Ainda conservava minha antiga credencial de prometida honorária, um título vazio que agora me servia para abrir portas fechadas. Revisei os registros. Alguns nomes estavam riscados, outros transferidos ou ausentes, mas um se destacava. O Dr. Samuel Horta, hematologista, havia emitido um relatório com data recente, embora Damien afirmasse não ter recebido nenhum diagnóstico. Esse relatório, ao lê-lo, confirmou que temia. O veneno persistia em seu sistema. Sua condição era instável. E alguém assinou um segundo documento falsificado que assegurava a recuperação total. Estão o matando em silêncio, murmurei. Horas depois, em uma apresentação pública diante de investidores, Damien apareceu. Seu rosto estava pálido. Olheiras profundas emolduravam seus olhos cinzentos. Apertava o microfone como se lhe custasse segurá-lo. Como herdeiro do Império Blackvold, começou. Tenho o prazer de anunciar. Não terminou a frase. Caiu de joelhos. O auditório congelou. Willow gritou. Vários homens se levantaram, mas eu fui a primeira a me mover. Corri até ele e me ajoelhei. Sua pele estava fria, e seu braço direito, o mesmo que foi mordido no passado, tinha um leve tom arroxeado que ninguém mais parecia notar além de mim. Stella, sussurrou mal consciente. Não diga meu nome, respondi-lhe com dureza. Willow tentou me afastar, mas Julian chegou atrás de mim e a conteve. Não a toque, advertiu-a com voz firme.
Já fez o suficiente. Os paramédicos o levaram, e a sala ficou submersa no caos. Mais tarde na mansão, a senhora Blackwood me chamou. Recebeu-me em seu salão pessoal, rodeada de tapeçarias antigas e aroma de jasmim. Dizem que você sabia, disse sem rodeios, que conhecia a condição de Damien. E se fosse verdade? Perguntei. Então talvez você seja nossa última opção. Guardei silêncio. Estaria disposta a ajudá-lo novamente? Me levantei. Claro, mas desta vez será sob minhas condições. A senhora Blackwood me convocou em um dos salões mais antigos da mansão. As paredes estavam decoradas com retratos de gerações passadas, todos com a mesma expressão de superioridade vazia. O ar cheirava a pó caro e desespero contido. Damien ainda está inconsciente, disse ao me servir chá que não pretendia beber. Os médicos não entendem porque não reage ao tratamento. Porque não é um tratamento real, respondi. Estão o mantendo em uma ilusão. Ela baixou o olhar, pela primeira vez desde que a conhecia. Sei que você pode fazer algo, disse em voz baixa. Fez uma vez. Faça de novo. Te imploro. Aquelas palavras não eram uma súplica sincera. Eram o rugido de uma leoa encurralada. Só se minhas condições forem cumpridas, disse. Que condições? Tirei uma folha cuidadosamente dobrada da bolsa e a deslizei pela mesa. Restituição completa das ações que foram roubadas do patrimônio Stewart. 2. Retirada imediata de Vila Reis de todo cargo, poder ou acesso à empresa. 3. Desculpa pública pelos danos causados à minha família. E 4. Olhei-a nos olhos. Chega de mentiras. A senhora Blackwood leu o documento. Seus lábios tremeram. Depois levantou o olhar furiosa. Quer desmantelar nossa família? Não, só o que construíram sobre o sangue da minha. Isso é inaceitável. Me pus de pé. Então se preparem para o funeral. Me dirigi à porta quando sua voz me deteve. Estela, espere. Seu tom já não era o mesmo. Era quebrado real. Se eu assinar, isso, realmente pode salvá-lo? Me virei lentamente. Talvez, se não for tarde demais. Naquela mesma noite me ligaram de emergência. Damien havia recuperado a consciência por segundos antes de convulsionar. Os médicos estavam perdidos. E foi então que alguém mais se apresentou sem convite. Vi-lo. Entrou no quarto de Damien com um envelope nas mãos e uma expressão teatral. Não deveriam escutá-la, disse. Eu também tenho provas. E estou grávida de Damien. A senhora Blackwood quase derrubou sua xícara. O médico empalideceu. Eu não me movi. Não há bebê, disse com voz baixa. Mentira. Gritou Vilo. Está com ciúmes porque Damien me escolheu. Realmente quer fazer isso aqui? Perguntei dando um passo adiante. Na frente da cama dele, enquanto ele mal respira. Vilo me olhou com o rosto desencaixado. Pela primeira vez, não tinha um sorriso de reserva. Eu só queria ficar, disse com os olhos vidrados. Só queria ser alguém. E por isso roubou, mentiu e destruiu, respondi-lhe. Um silêncio desconfortável tomou conta do quarto. Vá para casa, Vilo, ordenou a senhora Blackwood. Agora. Vilo se foi sem olhar para trás. Mais tarde, sozinha no quarto com Damien, me sentei ao seu lado. Observei-o dormir, frágil e pálido. Estou te salvando de novo, sussurrei-lhe. Mas não por você. Desta vez é por mim. Amanhã amanheceu cinzenta, como se até o céu soubesse que algo estava prestes a se quebrar. Recebi o bilhete cedo. Papel perfumado, caligrafia polida. Só dizia Jardim Estufa. Meio-dia. A sós. W. Não me surpreendeu. Vilo já não tinha uma audiência. Só restava eu. Cheguei pontual. A estufa estava deserta, exceto por ela. De pé entre as orquídeas, envolvida em um casaco cor creme, com o cabelo preso e os lábios vermelhos demais para uma conversa inocente. Em seus olhos azuis não restava rastro de doçura. Só uma súplica disfarçada de ameaça. Você ganhou, disse sem rodeios. Acha isso? Vilo cerrou os dentes. Tem a família, a empresa, Julian. Até Damien se quiser. O que mais quer de mim? A verdade, respondi. Ela riu. Um som seco oco. Que verdade? Que menti sobre a gravidez? Que falsifiquei papéis para proteger Damien? Que roubei documentos para que não descobrissem a fraude? Sim, disse. Tudo isso. Vilo tirou algo da bolsa. Um envelope. Isto é uma cópia do contrato que seu pai assinou com os Blackwood. Encontrei em suas coisas antes que escondesse tudo. Poderia fazer desaparecer. Poderia queimá-lo. Só me deu uma saída limpa. Olhei-a sem me mover. Depois, dei um passo adiante. Você não veio negociar, Vilo. Veio se render sem admitir. Ela tremeu. Não tenho para onde ir, sussurrou. Damien era tudo o que eu tinha, e você o tirou de mim. Eu não tirei nada de você. Você nunca o teve. Vilo desabou em um banco, derrotada. Por um instante foi apenas uma garota assustada, sem poder, sem aliados. Mas mesmo então, não pude confiar em sua fragilidade. Pode ficar com seu envelope, disse. Já não preciso mais. Tudo o que precisava, já tenho em outros lugares. Seguro. Legal. Impossível de parar. Ela baixou o olhar. Vai me destruir? Isso depende de você, respondi-lhe.
Desapareça. Não quero vê-la perto dessa casa, nem de Damien nem da empresa. Se cumprir isso, posso manter seu nome fora do escândalo. Vilo levantou a vista. Pela primeira vez parecia humana. Pela primeira vez, parecia disposta a se calar. Está bem, murmurou. Vou embora. Me virei e fui embora sem me despedir. Não me interessavam suas lágrimas. Naquela tarde, a família Blackwood anunciou oficialmente que Vilo Reis havia decidido se retirar por motivos pessoais. Um comunicado limpo sem manchas, como ela sempre quis aparentar. Mas eu sabia. Naquela noite, Julian veio me ver. Entrou sem avisar, com os lábios tensos e o olhar inquisitivo. O que você fez? Deixei ela escolher, disse servindo-me uma taça. Não sou como eles, Julian. Não preciso ver sangue para saber que ganhei. Ele me observou por um longo momento. Depois se aproximou e, em silêncio, me envolveu com seus braços. Não disse nada. Mas pela primeira vez, não o rejeitei. Os grandes impérios não caem com gritos. Caem com silêncios. E naquela sala de reuniões, o silêncio era ensurdecedor. 23 pessoas, todas com ternos escuros e olhares frios, estavam sentadas ao redor da grande mesa oval de cristal acionistas. Conselheiros. Figuras de poder que haviam visto gerações de Blackwood governar daqueles assentos. E agora me viam. Julian se sentou à minha direita. Vestia cinza escuro, gravata preta, expressão neutra. Era minha presença legal, sim, mas também minha testemunha. À nossa frente, o Sr. Blackwood. Seu rosto era pedra. Damien não estava. Continuava convalescendo. E Vilo já não existia para esta sala. Respirei fundo. Me levantei e coloquei os documentos sobre a mesa. Obrigada por comparecerem tão cedo. O que tenho para apresentar não é um simples relatório. É a história completa. Deslizei a primeira pasta. Cópias das transferências irregulares entre contas fantasma. Depois, os documentos que demonstravam como parte da fortuna Stewart havia sido absorvida pela Blackwood Inc., sob pretextos falsos. Finalmente, o contrato assinado por meu pai, validado e selado, onde se comprometia a uma fusão simbólica em troca de um compromisso matrimonial que jamais se honrou. Tudo isso esteve oculto por anos, disse, encoberto por manipulações internas e pela omissão voluntária de alguns membros desta sala. Alguns rostos se tensaram. Outros baixaram o olhar. Não vim exigir vingança. Vim reclamar o que nos foi roubado. O Sr. Blackwood falou finalmente, sua voz grave como um sino fúnebre. O que propõe? Que as ações tomadas à custa dos Stewart sejam devolvidas. Que o controle executivo passe a mãos neutras até que Damien esteja em condições reais de assumir. E que se emita um comunicado oficial reconhecendo os erros cometidos. E se eu me recusar? Perguntou. Me inclinei para ele. Então publicarei cada página destes arquivos. E quando terminar, seu sobrenome será sinônimo de fraude. Não terão onde se esconder. Um silêncio tomou conta da sala. Então uma mão se levantou. Era a da senhora Blackwood. Concordo com a proposta da senhorita Stewart, disse. Uma a uma mais mãos se levantaram. O peso se inclinava. O poder mudava de lugar. O Sr. Blackwood não falou mais. Assinou os papéis. Não por vontade. Por obrigação. Eu não sorri. Depois da reunião, saí ao corredor. Julian me seguiu. Conseguiu, disse. Conseguiu. Sobrevivi, corrigi. Caminhamos em silêncio até a saída. A chuva começava a cair lá fora. Suave. Delicada. Como se o mundo estivesse se limpando. Antes de subir no carro, Julian pegou minha mão. E agora? Olhei-o. Pela primeira vez. Não tinha um plano. Só tinha uma vida. E estava pronta para começá-la. Agora vamos para casa. Uma semana depois, me encontrava no topo do penhasco onde tudo começou. O mesmo lugar onde, em minha vida anterior, me despojaram de tudo. Agora, o vento era mais suave. Ou talvez fosse eu quem já não temia enfrentá-lo. Julian se aproximou com um cobertor e uma xícara de chá quente nas mãos. Tinha o cabelo ligeiramente desarrumado pelo vento, a barba apenas visível. E os olhos, sempre os olhos que me olhavam sem julgamento, sem exigência. Só com certeza. Conseguimos, disse, sentando-se ao meu lado. Não, eu consegui, respondi-lhe com um sorriso. E ele riu sem se incomodar. Fiquei olhando o horizonte por um longo tempo. Os Blackwood não haviam afundado completamente. Mas a estrutura que os fazia intocáveis, sim. Damien continuava vivo, mas isolado. A última vez que o vi foi em um vídeo de desculpas públicas onde não conseguiu sustentar o olhar para a câmera. Vilo, segundo soube, foi enviada ao exterior para se recuperar. Eu não senti satisfação. Senti paz. Havia enterrado Soulball no jardim da antiga casa Stewart, que agora me pertencia novamente. Plantei gardênias. Cada manhã as rego eu mesma. E agora o que quer fazer com sua vida? Perguntou Julian, acariciando minha mão com o polegar. Quero vivê-la, não sobrevivê-la. Comigo? Sim, mas não porque me salvou, nem porque eu o salvei. Então, porque escolhi te amar. Nesta vida. Por mim. Ele beijou minha testa com tanta suavidade que me estremeci. Voltamos para casa em silêncio. Na entrada parei. Olhei a lâmpada antiga do pórtico, pendurada com uma leve inclinação.
Nada perfeito. Mas era minha. O que fará com o resto do Império Blackvood? Me perguntou enquanto abria a porta. O justo. Não vim destruir. Só equilibrar. Você é a mulher mais forte que conheci. E ainda assim, minhas pernas tremem toda vez que você me olha. Rimos. Julia me levantou do chão como se eu pesasse ar e me levou para dentro. Entre risadas. Entre promessas novas. Enquanto me aconchegava contra seu peito naquela noite, pensei que em outra vida havia morrido nas mãos de alguém que confundiu amor com poder. Nesta, vivia com alguém que sabia que amar era soltar, não possuir. E pela primeira vez já não queria vingança. Queria amanhã.